Meu nome é Gabriel. Pelo menos costumava ser. Lá no Hospital Geral de São Paulo, o pessoal todo me conhecia por outro nome. Caça-ratos. Era o que eu fazia. O meu trabalho. Cuidava do controle de pragas, um trabalho sujo que ninguém queria, mas que me deu um conhecimento do hospital que nem os diretores tinham. Eu conhecia cada duto de ventilação, cada túnel de serviço, cada cantinho esquecido daquele lugar. Escrevo isso agora porque preciso que alguém saiba como tudo começou de verdade, não a versão que eles contaram depois. Preciso que saibam o que eu vi. Tudo começou para mim umas 2 semanas antes do inferno desabar. Não foi com gente, não foi com nenhum alarme. Foi com os ratos. Eu sou bom no que faço e entendo o comportamento deles. Eles são previsíveis, seguem rotinas, procuram comida, abrigo. Mas de repente o padrão mudou completamente. Parecia que uma bomba invisível tinha sido detonada no subsolo e só eles conseguiam sentir a onda de choque. Começaram a aparecer nos andares de cima, o que era raro. Mas o mais estranho era o estado deles. Eles não estavam procurando comida. Estavam desesperados. Eu os encontrava amontoados nos cantos dos corredores de serviço, tremendo, com os pelos todos arrepiados. Muitos deles estavam feridos, não por armadilhas, mas por brigas entre si, como se estivessem enlouquecendo. O mais bizarro era a direção da fuga deles. Todos eles vinham da mesma área. O subsolo, mais especificamente dos dutos que serviam à ala leste, onde ficava o laboratório de pesquisas avançadas. Era como se o próprio diabo tivesse se mudado para lá. Eu nunca tinha visto nada parecido em 15 anos de trabalho. Ratos são criaturas resistentes, espertas. Para fazer uma colônia inteira abandonar um território estabelecido, algo muito, mas muito errado precisava estar acontecendo. Eles estavam fugindo de alguma coisa lá de baixo, algo que os aterrorizava mais do que a fome, mais do que os venenos que eu espalhava. Eram como refugiados de uma guerra silenciosa que só eles conseguiam ouvir. Tentei avisar. Juro por Deus que tentei. Fui até meu supervisor, o Sr. Almeida, um burocrata de carteirinha que só se preocupava com planilhas e relatórios. Mostrei a ele as anotações, os locais onde eu estava encontrando os ninhos abandonados, a quantidade absurda de ratos mortos por estresse nos dutos. Falei da minha suspeita sobre a ala de pesquisas, que alguma coisa lá embaixo estava afugentando os animais de uma forma que eu nunca tinha visto antes. A reação dele foi a que eu esperava, mas ainda assim me deixou com um nó no estômago. Ele riu. Deu um tapa nas minhas costas e disse que eu estava vendo coisa demais, que provavelmente era só uma dedetização nova que a equipe do laboratório tinha feito sem avisar o setor de manutenção. Ele me disse para apenas cuidar do problema, ou seja, matar os ratos que aparecessem nos andares de cima e preencher a papelada. Foi como gritar para uma parede. Não desisti. Fui falar com a Helena, uma das enfermeiras-chefe do turno da noite, uma mulher gente boa que sempre me dava um café. Contei a mesma história para ela. Mostrei as fotos que tirei com o celular dos ratos amontoados. Ela ficou um pouco mais preocupada, disse que era estranho, mas que a ala de pesquisas era quase uma base militar lá dentro. Ninguém entrava, ninguém saía sem 1000 autorizações. Era um mundo à parte, e eles não gostavam de interferência. Ela prometeu perguntar discretamente se alguém sabia de algo, mas eu vi nos olhos dela que também não levaria a lugar nenhum. Para todo mundo, eu era só o caça-ratos, o cara que vivia nos porões. O que eu poderia saber que os médicos e cientistas de jaleco branco não sabiam? Esse sentimento de ser ignorado, de saber que o alarme de incêndio está soando e ninguém está ouvindo, é uma das piores formas de impotência que existem. Eu sentia um frio na espinha toda vez que passava perto do elevador que descia para aquela ala. A noite em que tudo acabou começou como qualquer outra. Era uma quinta-feira, chovia fino lá fora. O hospital tinha aquele zumbido característico da madrugada, o bip constante dos monitores, o som abafado das conversas no posto de enfermagem, o cheiro de desinfetante misturado com café requentado. Eu estava no 3º andar, checando umas armadilhas perto da copa, quando ouvi o primeiro grito. E não era um grito normal de hospital. Já ouvi todo tipo de grito neste lugar. Grito de dor, de luto, de desespero. Mas esse era diferente. Era rasgado, animalesco. Não tinha dor, só fúria. Veio da emergência no térreo. Meu primeiro instinto foi pensar numa briga. Talvez um paciente psiquiátrico que surtou. Mas logo em seguida, vieram mais gritos e um barulho de coisas quebrando, de um carrinho de metal sendo derrubado com violência. O som ecoou pelo poço do elevador, subindo como um mau presságio. Fui até a escada de serviço que me dava uma visão parcial do saguão da emergência lá embaixo. O que eu vi ainda congela meu sangue. Um paciente, um homem magro de camisola azul, estava em cima de um segurança. Mas não era uma briga normal. Ele estava mordendo o pescoço do segurança com uma ferocidade que não era humana. Os olhos do paciente estavam totalmente brancos, e ele se movia com uma rapidez espasmódica, errática. Os enfermeiros e médicos tentaram intervir.
Um deles, um residente jovem que eu conhecia de vista, tentou puxar o paciente. Em um piscar de olhos, o homem se virou e o agarrou, cravando os dentes no braço do rapaz. O residente gritou, um som agudo de choque e dor, e caiu para trás. Foi nesse momento que o pânico se instalou. Não era mais um surto isolado. Era um contágio. E estava acontecendo rápido demais. Em menos de um minuto, o segurança no chão começou a tremer violentamente. Uma convulsão terrível. O corpo se arqueando de forma antinatural. E então ele parou. Ficou imóvel por uns 3, talvez 4 segundos. E se levantou. Mas não era mais ele. Os olhos estavam brancos, iguais aos do primeiro paciente. Ele se virou para a enfermeira mais próxima e avançou. O caos explodiu. Gritos por toda parte. Era como pólvora pegando fogo. Eu fiquei paralisado na escada olhando aquela cena de puro horror. Meu cérebro não conseguia processar. Parecia um filme de terror ruim. Mas o cheiro de sangue fresco que começou a subir era real demais. As pessoas corriam em todas as direções, escorregando no chão que já começava a ficar manchado de vermelho. E no meio da confusão, aquelas coisas se movendo de um jeito que não era certo, atacando qualquer um que se mexesse. Foi então que ouvi a voz metálica no sistema de som do hospital. Código negro. Código negro em todas as unidades. Repetindo. Código negro. Eu nunca tinha ouvido esse código antes. Não estava nos manuais de segurança que eu conhecia. E logo em seguida, um som que me gelou até a alma. Um barulho alto, metálico, vindo de todas as entradas do hospital. As travas de segurança. As portas de aço pesadas estavam descendo, selando o prédio. Estávamos trancados aqui dentro com aquilo. O pânico que me dominou foi primitivo. Era o mesmo desespero que eu tinha visto nos olhos dos ratos. A necessidade de fugir, de encontrar uma saída, qualquer saída. Mas todas as saídas estavam sendo fechadas. As janelas do térreo já eram gradeadas. O hospital geral tinha se tornado uma armadilha. Uma ratoeira gigante. E nós éramos os ratos agora. A ironia da situação quase me fez rir, um riso histérico e cheio de medo. Minhas pernas finalmente obedeceram. Eu não desci. Subi. Subi as escadas correndo, pulando de 2 em 2 degraus. Meu coração parecia que ia explodir dentro do peito. Eu não estava pensando direito. Era puro instinto. Longe do térreo. Longe da emergência. Precisava de um lugar seguro. Um lugar que ninguém conhecesse. E então meu cérebro de caça-ratos finalmente engatou. Os dutos. As passagens de serviço. Meu território. Corri pelo corredor do 4º andar que ainda estava relativamente calmo, mas já se ouviam os primeiros gritos vindos dos elevadores. As pessoas começavam a sair dos quartos, confusas. Ignorei tudo. Meu único objetivo era a porta do almoxarifado no final do corredor. Uma porta de metal sem maçaneta do lado de fora, que só abria com uma chave especial que eu carregava no meu cinto. Era meu santuário. Entrei e tranquei a porta por dentro, girando a trava de metal pesado. O som do clac foi o som mais reconfortante que eu já ouvi na vida. O almoxarifado era pequeno e empoeirado, cheio de caixas de arquivos velhos e material de limpeza. Mas o mais importante, ele tinha uma entrada para o sistema de ventilação principal. Uma grade grande o suficiente para um homem passar se contorcendo um pouco. Era a minha rota de fuga. Do lado de fora da porta, a confusão aumentava. Os gritos ficaram mais próximos, mais desesperados. Ouvi o som de uma porta de vidro estilhaçando, seguido por um urro que não pertencia a nenhuma garganta humana. Era um som molhado, gutural, cheio de uma raiva que parecia vir de outro mundo. Eu estava suando frio, encolhido atrás de umas caixas, com a minha lanterna tremendo na minha mão. Meu plano era simples, esperar o barulho diminuir e entrar nos dutos. De lá, eu poderia me mover pelo hospital sem ser visto. Poderia chegar ao telhado, talvez, ou descer para essa garagem se estivesse limpa. Qualquer lugar era melhor do que os corredores principais, que eu já podia imaginar se tornando um matadouro. Eu não era herói. Eu não era médico. Eu era o caça-ratos. E meu único instinto era sobreviver. Os sons do lado de fora mudaram. Os gritos de pânico foram sendo substituídos por algo pior. Um silêncio quebrado apenas por um som úmido e constante de mastigação e pelo arrastar de pés no chão. Era um som metódico, sem pressa. Eles não estavam mais caçando. Estavam se alimentando. O cheiro de cobre e de sangue começou a se infiltrar por baixo da porta. Um cheiro forte, enjoativo, que grudou na minha garganta. Eu me arrastei até a grade de ventilação. Minhas mãos tremendo tanto que mal consegui segurar a chave de fenda para soltar os parafusos. Cada rangido do metal parecia um tiro no silêncio do lado de fora. Eu rezava para que eles não ouvissem. Rezava para quem quer que estivesse ouvindo. Mas acho que naquela noite ninguém estava. Estávamos sozinhos. Sozinhos com as coisas que nós mesmos criamos lá embaixo, no laboratório. Apertei meu corpo pela abertura estreita, arranhando as costas e os braços no metal áspero. O duto era escuro, apertado e cheirava a poeira e ferrugem. Mas era seguro. Pelo menos eu achava que era.
Coloquei a grade de volta no lugar, o mais silenciosamente que pude, e me arrastei para longe da entrada para a escuridão total. Só a minha lanterna cortava a negritude absoluta. Lá dentro, o som era diferente. Abafado, mas ao mesmo tempo amplificado. Eu podia ouvir tudo o que acontecia no hospital, como se estivesse ouvindo os batimentos cardíacos de um monstro doente. Cada grito, cada batida, cada som de carne sendo rasgada, ecoava pelas paredes de metal. Era uma sinfonia do inferno, e eu tinha um assento na primeira fila. Fiquei ali, encolhido no escuro, por um tempo que pareceu uma eternidade. Eu só conseguia pensar em uma coisa. Os ratos. Eles sabiam. Eles tentaram avisar. Eles sentiram o mal que estava crescendo debaixo de nós e fugiram. E eu, o idiota, o caça-ratos, fui o único que percebeu o aviso deles. Mas ninguém me ouviu. E agora, o predador de que eles fugiam estava solto. E ele não fazia distinção entre ratos e homens. De repente, um som novo. Um som perto, dentro do duto. Não era um eco distante. Era um arrastar metálico vindo da minha esquerda mais fundo no túnel. Meu coração parou. Eu não estava sozinho ali. Apaguei a lanterna imediatamente, mergulhando na escuridão completa. O cheiro de poeira e ferrugem agora estava misturado com outra coisa. Algo podre, doce e rançoso. O cheiro da morte. Prendi a respiração, tentando fazer meu corpo inteiro parar. O som de arrastar continuava, lento, metódico, e acompanhado por um clique. Um som baixo, rítmico. Clique, arraste, clique, arraste. Era o som de unhas ou ossos batendo no metal do duto. Seja o que for, estava vindo na minha direção. Eu tinha fugido dos monstros no corredor para encontrar outro no meu único refúgio. A sensação de desespero foi tão intensa que quase vomitei. Não havia para onde correr. Para trás, a grade dava para o corredor da morte. Para frente, essa coisa se aproximava na escuridão. Eu era um rato encurralado. A ironia novamente. Era como se o universo estivesse zombando de mim. O especialista em pragas, preso em sua própria armadilha, caçado por algo que nem deveria existir. O som ficou mais alto, mais perto. Eu podia sentir a vibração leve no chão do duto. Podia ouvir a respiração. Uma respiração ofegante, úmida, como a de um cachorro com os pulmões cheios d'água. E o cheiro. O cheiro era insuportável agora. Era o cheiro da carne que começou a apodrecer, mas ainda está quente. Um cheiro que nunca mais esqueci e que, infelizmente, eu sentiria muitas outras vezes. Foi aí que fiz a única coisa que podia. Comecei a me arrastar para trás, na direção da grade de onde eu vim. Era uma aposta estúpida. Voltar para o corredor infestado era suicídio, mas ficar ali para encontrar o que quer que estivesse vindo na minha direção parecia uma sentença de morte ainda pior. Pelo menos no corredor eu poderia correr. Aqui, eu estava preso. Minhas costas batiam no teto baixo do duto. O som da minha própria movimentação parecia uma avalanche. Eu estava fazendo muito barulho. E a coisa na escuridão ouviu. O ritmo do arrastar mudou. Ficou mais rápido. Estava vindo. O som da minha própria movimentação desesperada era ensurdecedor no túnel de metal. Cada arrastar das minhas calças, cada batida do meu cotovelo, parecia um convite para a coisa que me caçava na escuridão. O clique e o arrastar atrás de mim ficaram mais rápidos, mais frenéticos. A respiração úmida e ofegante parecia estar agora a centímetros do meu calcanhar. O pânico me deu uma força que eu não sabia que tinha. Alcancei a grade e empurrei com toda a força que me restava. O metal rangeu e cedeu, e eu simplesmente me joguei para fora, caindo de uma altura de quase 3 metros. Aterrissei no chão do corredor com um baque surdo, o impacto viajando pela minha espinha e me deixando sem ar por um segundo. Rolei e olhei para cima a tempo de ver uma pequena mão pálida, com unhas quebradas e sujas, se agarrando à beirada da abertura do duto. E então um rosto apareceu banhado pela luz fraca de emergência do corredor. Era uma criança. Não devia ter mais de 7 ou 8 anos. Mas os olhos eram de um branco leitoso e vazio, e a mandíbula estava deslocada, aberta num ângulo impossível, de onde saía aquele som de respiração rasgada. Ela soltou um chiado e tentou se espremer para fora. Fiquei congelado por um instante, o horror daquela visão me paralisando completamente. Uma criança. Eles não poupavam as crianças. Aquela coisa não era mais uma criança. Era só um invólucro, um fantoche movido por aquela fome terrível. O chiado dela se transformou num pequeno guincho agudo quando ela não conseguiu passar pela abertura. Foi esse som que quebrou meu transe. Virei-me e corri, sem olhar para trás. Corri como nunca tinha corrido na vida, o som dos meus próprios pés ecoando no corredor silencioso. O quarto andar estava um caos silencioso. Corpos. Havia corpos no chão, alguns de pacientes, outros de funcionários. As paredes estavam manchadas de sangue em arcos grotescos. Um carrinho de medicamentos estava virado. Pílulas coloridas espalhadas pelo chão como confeitos doentios. Mas não havia ninguém se movendo. O silêncio era quase pior que os gritos.
Era um silêncio de fim de festa. Uma calmaria que só existe depois que a carnificina acabou e os predadores estão em outro lugar, ou simplesmente digerindo a refeição. Eu precisava de um novo esconderijo e rápido. Ficar em campo aberto era sentença de morte. Minha mente, agora funcionando com a adrenalina do medo, começou a mapear o hospital. Onde ir? Onde seria seguro? A maioria dos lugares estava conectada pelos corredores principais, mas então me lembrei. A ala oeste, a ala antiga. Ela foi desativada há anos, usada principalmente para armazenar móveis velhos e equipamentos quebrados. O acesso principal foi fechado, mas eu sabia de uma porta de serviço perto da antiga capela. Era uma aposta. Corri agachado, usando as macas viradas e os balcões de enfermagem como cobertura. Cada sombra parecia um daqueles, infectados. Cada som distante fazia meu coração pular na garganta. Era o som de um gemido baixo, o arrastar de pés no andar acima, o gotejar constante de alguma coisa no chão. O hospital não era mais um lugar de cura. Era uma tumba, e os mortos não estavam descansando em paz. O cheiro de sangue e desinfetante era a nova atmosfera do lugar. Encontrei a porta. Uma porta dupla de madeira escura com uma pequena placa de latão que dizia capela. Ao lado dela, quase escondida por um bebedouro quebrado, estava a porta de metal que eu procurava. Era uma porta contra incêndio, daquelas que deveriam estar sempre fechadas. Girei a maçaneta rezando para que não estivesse trancada por algum protocolo de segurança que eu desconhecia. Ela abriu com um gemido baixo e enferrujado. Deslizei para dentro e a fechei atrás de mim, o mais gentilmente que pude. A escuridão aqui era diferente. Era mais antiga, mais pesada. O ar era parado, com um cheiro denso de poeira e mofo. Acendi minha lanterna e o feixe de luz revelou um corredor longo e reto, ladeado por portas de quartos antigos. Lençóis brancos cobriam macas e equipamentos, fazendo-os parecer fantasmas esperando por um funeral. Era assustador, mas era um tipo de assustador que eu conhecia. Era o medo do escuro, do abandono. Não o medo de ser caçado e devorado vivo. Avancei pelo corredor, meus passos levantando pequenas nuvens de poeira. Testei algumas portas, a maioria estava trancada. Finalmente, encontrei uma que abriu. Era um antigo quarto de paciente, com 2 leitos de ferro e um armário de metal. A janela estava coberta por uma placa de madeira pregada pelo lado de fora, provavelmente para evitar que vândalos entrassem anos atrás. Era perfeito. Era um cofre. Empurrei uma das camas pesadas contra a porta, criando uma barricada improvisada. Só então, no silêncio empoeirado daquele quarto esquecido, eu me permiti desabar. Sentei no chão, com as costas contra a parede fria, e tremi. Tremi incontrolavelmente, como se todo o frio do mundo tivesse se instalado nos meus ossos. A imagem daquela criança na ventilação voltou com força total. Os olhos brancos, a mandíbula quebrada, o som que ela fazia. Comecei a chorar, um choro silencioso, engasgado de puro terror e exaustão. Eu era só o caça-ratos. O que eu ia fazer? Como alguém sobrevive a isso? Depois de um tempo, o choro parou, substituído por uma dormência fria. Eu precisava pensar. Precisava de um plano. Ficar escondido ali para sempre não era uma opção. A comida e a água acabariam. A sede já estava começando a arranhar minha garganta. Precisava entender o que estava acontecendo. O que eram aquelas coisas? Como elas se moviam? Qual era o alcance delas? Meu trabalho era entender padrões de pragas. Talvez eu pudesse fazer o mesmo com eles. Afastei a cama o suficiente para abrir uma fresta na porta. O corredor da ala antiga estava silencioso, como eu esperava. Mas a porta corta-fogo no final do corredor tinha uma pequena janela de vidro aramado. Dava uma visão limitada do corredor principal da ala oeste. Era arriscado, mas eu precisava ver. Rastejei até lá, mantendo meu corpo baixo, e espiei pela janelinha suja. A princípio não vi nada. Apenas o mesmo cenário de destruição que eu tinha visto antes. Então eles apareceram. Um grupo de 4 deles. 2 médicos, uma enfermeira e um paciente em cadeira de rodas, que se movia sozinho, empurrando as rodas com espasmos. Eles não estavam correndo ou fazendo barulho. Estavam se movendo devagar, de forma metódica, como uma patrulha. Pararam no meio do corredor. Ficaram imóveis por um momento, as cabeças virando lentamente de um lado para o outro, como se estivessem escaneando o ambiente. Não havia caos neles. Havia um propósito. Fiquei fascinado e apavorado. Aquilo não era um bando de monstros famintos e descerebrados. Havia uma inteligência ali. Uma inteligência alienígena e predatória. A enfermeira, com um grande rasgo no pescoço de onde algo escuro escorria, apontou para uma porta de um quarto. Ela não falou. Apenas apontou. O médico ao lado dela, cujos óculos estavam tortos e manchados de sangue, se aproximou da porta e a forçou, sem fazer barulho. Ele não bateu. Ele usou o peso do corpo de forma eficiente até a fechadura ceder. Os outros 2 esperaram. O paciente na cadeira de rodas ficou de guarda, a cabeça virada para o outro lado do corredor. Eles estavam trabalhando juntos.
Estavam se coordenando. Assim que o médico abriu a porta, ele e a enfermeira entraram. Houve um breve som de luta abafado, um grito curto e interrompido. E depois, silêncio. Fiquei olhando com o coração na boca, esperando para ver o que aconteceria. Alguns minutos depois, os dois saíram do quarto. A boca da enfermeira estava coberta de sangue fresco. O médico limpou as mãos no jaleco, deixando um rastro vermelho. E atrás deles, uma nova figura emergiu. Uma mulher, uma visitante talvez, vestindo roupas normais. Ou o que restou delas. Ela se movia da mesma forma espasmódica e seus olhos já estavam brancos. O contágio era rápido. Terrivelmente rápido. O grupo agora tinha 5 membros. Eles se reagruparam no corredor e continuaram seu caminho, da mesma forma silenciosa e metódica, movendo-se como um único organismo, limpando o território, adicionando novos membros às suas fileiras. Meu sangue gelou. Isso mudava tudo. Não estávamos lidando com uma praga comum, com um surto de doença. Isso era uma invasão. E os invasores eram organizados. Eles tinham táticas. Eram mais eficientes que qualquer equipe de controle de pragas que eu já tinha visto. Voltei para o meu quarto seguro, o coração batendo forte contra as costelas. Minha mente estava a 1000 por hora. Os ratos. Eles não fugiram só do perigo. Eles fugiram de um predador superior. Um predador que opera de forma inteligente. E tudo veio daquele laboratório. Aquela ala de pesquisas era o ninho. O ponto zero. Se havia alguma resposta, alguma fraqueza, alguma explicação, estaria lá. A ideia era uma loucura. Ir para o lugar mais perigoso do hospital. O epicentro do surto. Era como um rato decidir voluntariamente entrar na ratoeira. Mas que outra opção eu tinha? Esperar aqui até eles eventualmente encontrarem esta ala esquecida? Esperar até a fome e a sede me forçarem a sair para o território de caça deles? Não. Esconder-se era apenas adiar a morte. Eu precisava de informação. Precisava de uma arma. E conhecimento naquele momento era a única arma que eu poderia ter. Meu conhecimento do hospital era a minha única vantagem. Eu sabia das passagens que não estavam nos mapas. Os túneis de manutenção que corriam por baixo dos andares principais. As escadas de serviço esquecidas. Eu poderia chegar ao subsolo sem ter que passar pelos corredores principais. Seria perigoso, claustrofóbico e cheio de incertezas, mas era um caminho. Era um plano terrível, suicida, mas ainda assim um plano. Passei o que pareciam horas naquele quarto empoeirado, apenas pensando, relembrando cada mapa mental que eu tinha do hospital, traçando a rota mais segura. O acesso aos túneis de serviço ficava na casa de máquinas, no subsolo, do outro lado do prédio. Para chegar lá, eu teria que atravessar uma parte da garagem. Era o trecho mais exposto do meu plano, mas inevitável. Enquanto a noite lá fora se aprofundava, o hospital ficava mais silencioso. Os sons esporádicos de violência diminuíram, substituídos por uma quietude expectante. Era como se a primeira fase da caçada tivesse terminado. Agora, eles estavam apenas patrulhando, esperando. O pensamento me deu calafrios. Eles não se cansavam, não dormiam. Eles apenas continuavam, implacáveis como o próprio tempo. Olhei para os meus suprimentos. Meio litro de água numa garrafa que eu carregava e uma barra de cereal amassada no bolso. Não era muito, mas teria que ser o suficiente. Minha lanterna ainda tinha pilhas boas. Minha chave de fenda e meu canivete suíço estavam no meu cinto. Eram minhas únicas ferramentas, minhas únicas armas. Parecia patético contra o que estava lá fora. Mas era tudo o que eu tinha. A decisão estava tomada. Eu não ia morrer de fome num quarto empoeirado. Eu não ia ser pego por uma daquelas patrulhas silenciosas. Se eu fosse morrer, seria tentando entender por que diabos isso estava acontecendo. Seria tentando chegar à origem de tudo. Meu medo ainda estava lá, um nó frio no meu estômago. Mas agora havia outra coisa misturada a ele. Uma determinação sombria. A curiosidade do caça-ratos, a necessidade de entender a praga, tinha superado o instinto de apenas se esconder. Eu precisava saber o que eles tinham criado lá embaixo. Precisava saber do que os ratos estavam fugindo. E no fundo da minha mente, uma pequena e louca esperança começou a se formar. Se eles criaram isso, talvez tenham criado uma forma de parar. Uma cura. Uma falha. Qualquer coisa. Era uma esperança frágil, quase estúpida, mas era o suficiente para me fazer mover a cama de ferro e abrir a porta para o corredor escuro. A jornada para a tia casa de máquinas seria a coisa mais perigosa que eu já tinha feito. Eu estava deixando meu refúgio para mergulhar de cabeça no coração da colmeia. Cada passo seria uma aposta. Cada som poderia ser o meu último. Mas eu já não era mais apenas uma vítima se escondendo. Eu tinha um objetivo. Eu ia caçar respostas. O caça-ratos ia virar o jogo e investigar o ninho. Antes de sair, rasguei um pedaço do lençol empoeirado e o enrolei na ponta da minha chave de fenda, prendendo com um fio que tirei da minha calça. Não era muito, mas me dava um pouco mais de alcance. Uma arma improvisada e patética.
Olhei para ela na luz fraca da lanterna. Era ridículo, mas segurá-la me deu um pingo de coragem. Era eu contra eles, eu contra o hospital inteiro. Respirei fundo, o ar cheio de poeira fazendo meu peito arder. Abri a porta do quarto lentamente, o som do metal rangendo parecendo um grito na quietude. Espiei para fora. O corredor da ala antiga continuava vazio. A primeira parte da minha jornada estava prestes a começar. Eu só não sabia que o que eu encontraria no subsolo seria infinitamente pior do que as patrulhas silenciosas nos corredores. O verdadeiro horror não estava apenas na violência das criaturas, mas na verdade fria e calculada por trás de sua criação. Eu estava caminhando em direção a essa verdade, cego para o fato de que alguns segredos são mantidos por monstros muito mais perigosos do que os que tinham os olhos brancos. Monstros de terno e uniforme militar. E eu estava prestes a cruzar o caminho deles. Sair daquele quarto foi como sair de uma trincheira para cruzar o campo de batalha. O silêncio do corredor da ala antiga era pesado, opressivo. Cada passo meu parecia um trovão, levantando poeira que dançava no facho solitário da minha lanterna. Eu me movia agachado, com as costas raspando na parede fria, a chave de fenda improvisada na mão, sentindo-me completamente ridículo e ao mesmo tempo apegado àquela falsa sensação de segurança que ela me dava. O medo era uma coisa física, um gosto amargo na boca e um peso no peito. Cheguei à porta corta-fogo que me separava do resto do hospital. A pequena janela de vidro aramado era minha única visão para o inferno. Pressionei meu rosto contra o vidro frio e sujo, tentando enxergar o corredor do outro lado. Estava escuro, exceto pela luz intermitente de uma lâmpada de emergência no teto, que lançava sombras dançantes e macabras nas paredes. Não vi nenhum movimento, apenas o silêncio e a carnificina imóvel que eu tinha visto antes. Tomei a decisão mais arriscada da minha vida. Girei a maçaneta, que por sorte não fez quase nenhum barulho. Empurrei a porta apenas o suficiente para deslizar meu corpo para o outro lado, prendendo a respiração, esperando a qualquer segundo ouvir um chiado ou o som de pés se arrastando na minha direção. Nada. Fechei a porta atrás de mim com um clique suave que soou como um tiro de canhão para os meus ouvidos. Agora eu estava de volta ao território deles. A caçada tinha recomeçado. Meu objetivo era a escada de serviço no final deste corredor, que descia direto para a garagem do subsolo. Era o caminho mais direto para a casa de máquinas. Mantive-me nas sombras, movendo-me de porta em porta, usando cada maca virada como um escudo temporário. O cheiro era avassalador. Um cheiro de açougue abandonado, misturado com o odor químico e adocicado da decomposição. Eu tinha que respirar pela boca, tentando não vomitar. Cheguei ao topo da escada de serviço. Era um poço de escuridão de concreto, o tipo de lugar que você normalmente evita. Mas para mim, era um caminho. Desci os degraus lentamente, um de cada vez, testando cada um com meu peso antes de me comprometer totalmente. A luz da minha lanterna mal penetrava na escuridão abaixo. O ar ficava mais frio, mais úmido, a cada andar que eu descia. O som dos meus passos ecoava para cima e para baixo, um lembrete constante de como eu estava exposto. A porta para a garagem do subsolo estava entreaberta. Uma brisa fria e úmida vinha de dentro, trazendo um cheiro de concreto molhado e gasolina. Espiei pela fresta. A garagem era um labirinto de pilares de concreto e carros estacionados. As luzes de emergência aqui eram poucas e distantes entre si, criando vastas piscinas de escuridão. Era um lugar perfeito para uma emboscada. Era um lugar perfeito para eles se esconderem. Entrei na garagem, sentindo-me como um rato saindo do buraco. O espaço aberto era aterrorizante depois da claustrofobia dos corredores. Cada som era amplificado. O gotejar de água de um cano, o zumbido distante de algum gerador, o assobio do vento passando por alguma abertura. Eu me movia entre os carros, usando-os como cobertura, o metal frio contra a minha mão. Meu coração batia tão forte que eu tinha certeza de que qualquer coisa por perto poderia ouvi-lo. Eu estava na metade do caminho para o outro lado, onde ficava a entrada da casa de máquinas, quando pisei em algo. Uma garrafa de vidro vazia. Ela não quebrou, mas rolou pelo chão de concreto com um barulho agudo e prolongado que cortou o silêncio como uma faca. Congelei. Meu corpo inteiro ficou rígido. O som pareceu durar uma eternidade, ecoando pela garagem silenciosa. Fechei os olhos, xingando minha própria estupidez em voz baixa. Foi então que ouvi um movimento, vindo da escuridão, à minha direita. Não foi rápido. Foi um movimento lento, deliberado, como algo que estava em repouso e foi despertado. Apaguei minha lanterna e me joguei debaixo do carro mais próximo, uma caminhonete velha. Meu rosto estava pressionado contra o chão oleoso e frio, o cheiro de graxa e poeira enchendo minhas narinas. Prendi a respiração, tentando me tornar parte da sombra. Um par de pés apareceu no meu campo de visão limitado. Eram pés descalços, pálidos e sujos. Eles se moviam devagar, arrastando-se um pouco. Pararam a menos de 1 metro de onde eu estava escondido. E então, mais pés apareceram. 2 pares.
3, 4. Um grupo deles. Eles não estavam fazendo barulho, exceto pelo suave arrastar de seus pés no concreto. Eles pararam, todos virados na direção de onde o som da garrafa tinha vindo. Eles ficaram ali, imóveis. Não se comunicaram com sons, mas eu podia sentir que estavam se comunicando. Era como assistir a um bando de lobos caçando. Eles estavam esperando, escutando, testando o ambiente. Um deles, o que estava mais perto, abaixou a cabeça lentamente, olhando para a escuridão sob os carros. Meu corpo inteiro gritava para eu correr, mas eu sabia que isso seria o fim. Qualquer movimento, qualquer som, e eles estariam em cima de mim. O tempo se esticou. Cada segundo era uma tortura. Eu podia ver os detalhes dos tornozelos da mulher mais próxima. A pele estava cinzenta, com veias escuras visíveis sob a superfície. Havia uma tornozeleira de prata, um detalhe tão normal, tão humano, que tornava a cena ainda mais grotesca. A cabeça dela virou um pouco mais na minha direção. Eu podia sentir seu olhar vazio varrendo a escuridão onde eu estava. De repente, um som alto veio do outro lado da garagem. Um barulho metálico, como se algo pesado tivesse caído de uma prateleira. Imediatamente, todas as cabeças se viraram naquela direção. E então, como um único organismo, o grupo começou a se mover. Eles não correram. Eles andaram em um ritmo constante e implacável na direção do novo som. Em silêncio, eles desapareceram na escuridão. Uma patrulha da morte em busca de uma nova presa. Fiquei debaixo daquele carro por mais uns 5 minutos, tremendo tanto que meus dentes batiam. O que quer que tivesse feito aquele barulho provavelmente salvou minha vida. Saí de debaixo da caminhonete, sentindo cada músculo do meu corpo doer de tensão. Não perdi mais tempo. Corri, o mais silenciosamente que pude, em direção à porta de metal pesado com as palavras Casa de Máquinas, pintadas em letras amarelas desbotadas. A porta estava destrancada. Entrei e a fechei atrás de mim, encostando-me nela ofegante. O ambiente aqui era completamente diferente. O ar era quente, pesado e o barulho era ensurdecedor. O zumbido e o ronco dos geradores principais do hospital enchiam o espaço, criando uma parede de som constante. Era desconfortável, mas também era um alívio. O barulho mascararia meus movimentos. Pelo menos eu esperava que sim. A casa de máquinas era um labirinto de motores, canos e painéis elétricos. O cheiro de ozônio e óleo quente era forte. Eu conhecia bem este lugar. Era aqui que ficavam os controles para a ventilação e os sistemas de água. E o mais importante, era aqui que ficava o acesso principal aos túneis de serviço do subsolo. Uma grade de metal pesado no chão, num canto pouco iluminado da sala. Levei alguns minutos para encontrá-la, navegando pelo maquinário barulhento. A grade estava coberta de poeira e teias de aranha, indicando que não era usada há muito tempo. Usei a ponta da minha chave de fenda como alavanca para erguer a grade pesada, o metal protestando com um rangido alto que, felizmente, foi engolido pelo barulho dos geradores. Uma lufada de ar frio e mofado subiu do buraco escuro, um cheiro de terra e coisas esquecidas. Olhei para baixo, na escuridão. Aquele era o ponto de não retorno. Ali embaixo era o meu mundo, o mundo do caça-ratos. Um labirinto de túneis apertados que se espalhavam por baixo de todo o hospital. Era o meu melhor e único caminho para a ala de pesquisas. Respirei fundo, segurei firme na minha lanterna e desci a escada de metal enferrujada, mergulhando na escuridão e no silêncio. Puxei a grade de volta para o lugar acima de mim, selando-me na escuridão. O silêncio aqui embaixo era tão repentino e absoluto que meus ouvidos zumbiam. O barulho da casa de máquinas desapareceu, substituído pelo som do meu próprio coração e respiração. Acendi a lanterna. O facho de luz revelou um túnel de concreto estreito, mal alto o suficiente para eu ficar de pé. Canos grossos e cabos elétricos corriam pelas paredes como artérias e veias do edifício. Comecei a minha jornada subterrânea. O caminho era exatamente como eu me lembrava dos mapas que tinha na cabeça. Virei à esquerda, depois à direita, seguindo um conjunto específico de cabos de fibra ótica mais novos. Eu sabia que esses cabos tinham sido instalados para servir a ala de pesquisas, com suas necessidades de dados e energia. Eles eram o meu fio de Ariadne neste labirinto. O ar aqui era frio e úmido. Pequenas poças de água se acumulavam no chão, e o som das minhas botas chapinhando nelas era a única coisa que quebrava o silêncio. Às vezes eu ouvia um barulho de algo se esgueirando na escuridão mais adiante, e meu coração parava. Mas era sempre um rato, correndo para se esconder da minha luz. Pelo menos aqui embaixo eles ainda agiam como ratos normais, longe do ninho. Quanto mais eu avançava na direção da ala leste, mais o túnel mudava. O concreto antigo e manchado dava lugar a paredes mais lisas e limpas. Os canos e cabos eram mais organizados, presos em suportes novos. O ar não cheirava mais a mofo, mas a algo limpo, quase estéril. Era como cruzar uma fronteira invisível.
Eu estava chegando perto, estava entrando no território deles. Finalmente cheguei a uma bifurcação. Os cabos de fibra ótica seguiam por um túnel lateral que terminava numa parede sólida de concreto, exceto por uma pequena escotilha de metal no nível do chão. Era uma porta de acesso, provavelmente para a manutenção dos cabos. Não estava nos mapas oficiais da manutenção. Era algo secreto, algo que eles não queriam que ninguém soubesse. Meu coração acelerou. Era isso. A escotilha não tinha fechadura, apenas uma alça de metal embutida. Girei-a com esforço, o mecanismo bem lubrificado se movendo sem fazer barulho. Empurrei a porta para dentro. Ela abriu para um espaço escuro, mas não era um túnel. Era uma espécie de área de manutenção sob o piso. E daqui eu podia ver a luz. Uma luz forte, fria e constante vindo de cima através de uma grade no teto deste pequeno espaço. Apaguei minha lanterna e subi na pequena plataforma de metal sob a grade. O ar aqui era filtrado, frio e completamente sem cheiro. Agarrei as barras de metal e me ergui, olhando através delas. Eu não estava olhando para um corredor de hospital normal. Eu estava olhando para o subsolo da ala de pesquisas. E o que eu vi fez o meu sangue virar gelo nas minhas veias. O corredor abaixo era branco, impecável, e iluminado por luzes fluorescentes brilhantes. Não havia sangue, não havia corpos, não havia caos. Mas havia homens, 3 deles. Eles não eram médicos nem pacientes. Estavam vestindo trajes de proteção completos, brancos, com máscaras de respiração e capacetes. Pareciam astronautas em um ambiente hostil. E eles estavam armados. Eles carregavam fuzis de assalto de aparência militar. Eles não estavam lutando contra infectados. Eles estavam trabalhando. Um deles segurava um tablet, enquanto os outros 2 moviam caixas de metal prateado de um laboratório com porta de vidro reforçado para um carrinho. Eles se moviam com uma eficiência calma e profissional. Falavam entre si através de comunicadores, as vozes metálicas e distorcidas, impossíveis de entender. Um deles parou e limpou uma mancha inexistente do chão com uma bota. Aquilo não era uma resposta a um surto, era uma operação de limpeza, ou de recuperação. Eles não estavam tentando salvar ninguém. Eles estavam tentando salvar os dados, as amostras, o que quer que estivesse naquelas caixas. Estavam apagando as provas. A verdade me atingiu com a força de um soco no estômago. O código negro. As portas de segurança. Não era para conter a infecção. Era para isolar a cena do crime. De repente, um dos homens olhou para cima, na direção geral da grade onde eu estava. Eu não sei se ele me viu, se foi apenas um movimento aleatório. Mas seus olhos, visíveis através do visor de plástico, pareceram fixar-se diretamente nos meus. Recuei instintivamente, meu coração martelando contra minhas costelas. Eles sabiam que havia sobreviventes. E pela forma como estavam armados, eu tinha a terrível suspeita de que testemunhas não faziam parte do plano de evacuação deles. Fiquei ali, agachado na escuridão do túnel de serviço, o mundo de repente se expandindo de uma forma terrível. Os monstros lá de cima eram apenas o sintoma. A doença de verdade estava aqui embaixo. Eram os homens de jaleco e os homens com fuzis. Eles tinham soltado o inferno no hospital e agora estavam metodicamente limpando a bagunça, garantindo que a verdade fosse enterrada junto com os mortos. E eu, o caça-ratos, tinha acabado de tropeçar no ninho dos verdadeiros predadores. O pânico que senti foi diferente de tudo antes. O medo dos infectados era visceral, primitivo. Mas isso era um terror frio e intelectual. Eu não era mais um sobrevivente de um desastre. Eu era uma testemunha de um crime. E as pessoas que o cometeram estavam a poucos metros de mim, armadas e operando com uma precisão assustadora. Eles não me resgatariam. Eles me eliminariam. Eu era uma ponta solta, uma peça do quebra-cabeça que não se encaixava na narrativa que eles estavam construindo. Recuei da grade, movendo-me o mais silenciosamente possível para o fundo daquele pequeno cubículo de manutenção. Meu cérebro estava em parafuso, tentando processar a nova realidade. O surto não foi um acidente, foi um incidente. E o confinamento não era quarentena, era contenção de evidências. Cada funcionário, cada paciente que morreu lá em cima, eles não foram vítimas de uma tragédia. Foram danos colaterais de um experimento que deu terrivelmente errado. A raiva começou a borbulhar sob o medo. Uma raiva quente e impotente. Pensei na Helena, a enfermeira. Pensei no jovem residente que foi atacado na minha frente. Pensei em centenas de pessoas presas lá em cima sendo caçadas por monstros, enquanto os criadores desses monstros estavam aqui embaixo, calmamente empacotando seus brinquedos caros. O som das botas deles no chão acima de mim era um lembrete constante da minha posição precária. Eu precisava de provas. A ideia surgiu do nada, uma faísca de loucura no meio do meu pânico. Se eu saísse daqui, quem acreditaria em mim? O caça-ratos, o cara da manutenção, contando uma história sobre soldados secretos em um laboratório no subsolo. Eles me trancariam num hospício. Eu precisava de algo concreto.
algo que eles não pudessem negar. E a única maneira de conseguir isso era entrar lá. Entrar no ninho da víbora. Foi a decisão mais estúpida e mais clara que já tomei. Meu instinto de sobrevivência gritava para eu voltar pelo túnel e desaparecer. Mas a imagem dos ratos fugindo, o meu aviso sendo ignorado, a carnificina lá em cima, tudo isso se fundiu em uma única necessidade avassaladora: expor esses desgraçados. Eu tinha uma vantagem que eles não conheciam. Eu conhecia as entranhas daquele lugar. Eu conhecia as passagens secretas. Esperei agachado na escuridão por um tempo que pareceu uma vida inteira. Escutei os movimentos dos homens de traje de proteção. Ouvi o som do carrinho sendo empurrado para longe, as portas pneumáticas sibilando ao fechar. O silêncio voltou a reinar no corredor branco e estéril. Espiei pela grade novamente. Estava vazio. Eles tinham ido para outra seção do laboratório. Era essa minha chance. Uma janela de oportunidade minúscula e perigosa. Empurrei a grade para cima com um cuidado infinito. O metal era pesado, e cada pequeno rangido me fazia prender a respiração. Consegui abri-la o suficiente para passar e me arrastei para fora, aterrissando no chão frio e polido do corredor com a agilidade de um ladrão. O ar era tão limpo e filtrado que quase queimava meus pulmões, acostumados com o mofo e a poeira. A luz forte feria meus olhos. Fiquei de pé e olhei ao redor. Eu estava em um corredor que se ramificava em várias portas de laboratório, todas feitas de vidro reforçado e aço. Câmeras de segurança com luzes vermelhas piscantes estavam montadas em cada canto. Eu tinha que presumir que estava sendo vigiado, mas talvez quem estivesse assistindo estivesse ocupado com a operação de extração. Era uma aposta. Corri para a primeira porta que estava entreaberta, a mesma de onde eu vi os homens saindo com as caixas. Dentro, o laboratório era um caos controlado. Mesas de aço inoxidável estavam viradas, papéis e vidros quebrados espalhados pelo chão. Mas em uma parede, um grande monitor de computador ainda estava ligado, exibindo uma tela de login com um logotipo que eu nunca tinha visto. Um círculo preto com a letra O, estilizada no centro. Projeto O. O nome ficou gravado na minha mente. Vasculhei as mesas procurando por qualquer coisa. Um pendrive, um caderno, um disco rígido. A maior parte do equipamento pesado tinha sido removida ou destruída. Eles eram bons naquilo que faziam. Mas então, embaixo de uma mesa virada, eu vi um laptop aparentemente esquecido na pressa. A tela estava quebrada, mas a luz de energia ainda piscava. Agarrei-o, sentindo um pulso de triunfo. Era alguma coisa. Era uma prova. No momento em que peguei o laptop, ouvi um som. O silvo de uma porta se abrindo no final do corredor. Meu sangue gelou. Não havia tempo para voltar para o acesso no chão. Olhei ao redor desesperado. Havia uma porta no fundo do laboratório. Uma porta simples de metal, diferente das outras. Não tinha janela. Corri para ela, meu coração batendo descontroladamente. Girei a maçaneta, trancada. Droga! Ouvi as botas pesadas se aproximando no corredor. Eles estavam vindo nesta direção. Meu olhar caiu sobre um extintor de incêndio na parede. Sem pensar duas vezes, agarrei-o, sentindo o peso sólido em minhas mãos. Usei-o como um ariete, batendo na fechadura da porta de metal com toda a minha força. O barulho foi ensurdecedor. 1, 2, 3 pancadas. A fechadura cedeu com um estalo alto e a porta se abriu. Entrei em um pequeno necrotério ou sala de contenção biológica. Havia 3 macas de metal no centro da sala, e em cada uma delas um corpo coberto por um lençol preto. O cheiro de formaldeído e algo mais, algo doentio, era forte. Ignorei. O mais importante era que no teto havia outra grade de ventilação. Minha salvação. Empurrei uma das macas para debaixo dela, tentando não pensar no que estava sob o lençol. Subi na maca, o metal frio sob meus sapatos. A grade estava presa com parafusos, mas eu tinha minha chave de fenda. Trabalhei o mais rápido que pude, minhas mãos tremendo tanto que deixei a chave cair uma vez. O som dela batendo no chão pareceu ecoar por todo o complexo. Finalmente, o último parafuso cedeu. Empurrei a grade e me içei para dentro do duto escuro, puxando o laptop comigo. Mal tinha entrado quando a porta do necrotério foi arrombada. Vi o facho de luz de uma lanterna montada em um fuzil varrendo a sala. "Movimento aqui! Posição!" gritou uma voz metálica. Eles entraram, armas em punho. Fiquei completamente imóvel no duto, nem mesmo ousando respirar. Eu podia vê-los de cima, seus capacetes brancos movendo-se metodicamente pela sala. Um deles apontou para a maca deslocada sob a abertura da ventilação. Ele subiu. "Está nos dutos. Alerte o controle. Selar todas as saídas do sistema de ventilação. Todas elas agora." A calma profissional deles era mais assustadora do que qualquer grito. Eles não estavam em pânico. Estavam apenas lidando com um problema. E o problema era eu. Comecei a me arrastar para longe, o mais rápido que o espaço apertado permitia, com o laptop pesado batendo contra minhas costelas. Eu estava de volta ao meu elemento, à escuridão dos dutos, mas agora eu não estava mais seguro aqui.
Eles sabiam que eu estava aqui. A caça tinha mudado. Não era mais sobre sobreviver aos infectados. Era sobre fugir dos homens que os criaram. Ouvi sons metálicos distantes ecoando pelos dutos. Eram as saídas sendo seladas. Eu estava sendo encurralado novamente, mas desta vez por pessoas que conheciam os sistemas tão bem quanto eu, talvez até melhor. Precisava encontrar uma saída antes que todas estivessem bloqueadas. Minha mente mapeava as rotas, descartando as que levavam a áreas seguras e abertas. Eu precisava de uma saída improvável. Uma que eles não esperariam. Lembrei-me de um duto de lixo antigo, desativado, mas ainda conectado. Ele descia vários andares até um compactador na área de descarte, atrás do hospital. Era arriscado, nojento e provavelmente um caminho só de ida. Mas era a minha única chance. Mudei de direção, rastejando por túneis cada vez mais estreitos e empoeirados, seguindo os mapas na minha cabeça. O som de botas ecoava em algum lugar abaixo de mim. Eles estavam me caçando sistematicamente, andar por andar. Às vezes, ouvia um disparo de fuzil, seguido de silêncio. Eles estavam limpando o caminho, matando qualquer infectado que encontrassem. A eficiência deles era aterrorizante. Eles eram a praga perfeita, exterminando a praga que eles mesmos criaram. Encontrei a entrada para o duto de lixo. Era uma abertura vertical, um poço escuro que cheirava a lixo de décadas e podridão. Segurei o laptop contra o peito, prendendo a respiração, e me deixei escorregar para dentro. A descida foi um borrão de metal enferrujado arranhando minhas costas, sacos de lixo rasgando e um fedor que me fez engasgar. Aterrissei com um baque surdo em uma montanha de lixo macio e fedorento. Estava na sala do compactador. A máquina enorme estava silenciosa, felizmente. A grande porta de metal que levava para a área de descarte externa estava fechada com uma corrente pesada e um cadeado. Olhei para o cadeado. Era grande, industrial. Minha chave de fenda não faria nada contra ele. Por um momento, o desespero tomou conta. Eu tinha escapado deles apenas para ficar preso em uma sala de lixo. Foi quando ouvi o barulho do lado de fora da porta. Não eram botas, eram arrastar. E um gemido baixo e gutural. Os infectados. Eles estavam lá fora. Tinha uma pequena janela gradeada na parte superior da porta. Subi na montanha de lixo para olhar. A área de descarte estava cheia deles. Dezenas. Vagando sem rumo entre as caçambas, atraídos por algum som ou cheiro. Eu estava preso entre os monstros de dentro e os monstros de fora. De repente, a porta da sala do compactador atrás de mim começou a ser forçada. Eles me encontraram. Ouvi uma voz gritando ordens do outro lado. Ele está aqui. Arrombem. O som de algo pesado batendo contra o metal ecoou pela pequena sala. Eu não tinha tempo. Olhei para o compactador, para os infectados do lado de fora, para a porta sendo arrombada. Não havia saída. Então, um dos soldados gritou algo que mudou tudo. A evacuação está completa. O comando deu a ordem. Nível de expurgo 4. Repito, nível de expurgo 4. Temos 5 minutos para sair do perímetro. Deixem-no. Houve um momento de silêncio e então o som de botas se afastando apressadamente. Eles estavam me deixando. Estavam indo embora. Por um segundo senti um alívio imenso, mas então a pergunta surgiu. O que era expurgo nível 4? Meu sangue gelou. Olhei pela janela gradeada de novo, para o céu escuro da noite. E então, eu vi. Luzes distantes piscando. Várias delas. E um som baixo e crescente que não era dos infectados nem dos geradores. Era o som de helicópteros. Muitos deles. E eles estavam vindo para cá. Um dos soldados que estava saindo parou no corredor e olhou para mim através de uma janela interna que eu não tinha notado. Nossos olhos se encontraram. Ele não estava usando um capacete completo, apenas um capuz e óculos táticos. Ele tinha um olhar estranho. Não era de ódio ou frieza. Era pena. Ele levantou a mão, apontou para a porta externa com a corrente e depois apontou para cima para o céu. E então ele se foi. Eu não entendi na hora. Mas então uma explosão distante sacudiu o prédio. E outra mais perto. Eles não estavam apenas evacuando. Eles estavam destruindo o lugar. Ataques aéreos. Limpar a cena do crime tinha um significado muito mais literal do que eu imaginava. Eles iam transformar o hospital geral e tudo ao seu redor em uma cratera fumegante para enterrar seu segredo. O pânico me deu a clareza final. A corrente. A porta. O soldado. Ele não estava me dizendo para fugir pelo céu. Ele estava me dizendo para usar o que estava lá fora. Olhei para os infectados através da grade. Eles estavam agitados agora, confusos com o som das explosões. Um deles, um homem grande que costumava ser um segurança, batia inutilmente contra uma caçamba de lixo. A força deles. Eu precisava da força deles. Com o som de mais explosões se aproximando, comecei a bater na porta de metal com o extintor de incêndio que, por algum milagre, também estava nesta sala. Eu não estava tentando arrombar. Eu estava fazendo barulho. Muito barulho.
Os gemidos do lado de fora aumentaram. O arrastar de pés se transformou em uma corrida desajeitada. Eles estavam vindo para a porta, dezenas deles atraídos pelo som. Eles começaram a se chocar contra a porta de metal. 1, 2, depois 10, 20. A porta começou a gemer sob o peso combinado. A corrente esticou, os elos rangendo. Era uma bateria de arietes mortos-vivos, e estava funcionando. Com um estalo ensurdecedor de metal se partindo, o suporte do cadeado foi arrancado da parede. A porta se abriu com violência, e a horda de infectados caiu para dentro. Não esperei. No momento em que a porta cedeu, eu já estava correndo na direção oposta, subindo na montanha de lixo e me jogando por uma janela de serviço alta na parede dos fundos, que eu sabia que existia. Caí com força no beco do outro lado, com o laptop ainda milagrosamente intacto sob o meu braço. Não olhei para trás. Apenas corri. Corri para longe do hospital, com o som das explosões se tornando cada vez mais próximo e o rugido ensurdecedor dos caças a jato passando por cima. O Hospital Geral de São Paulo estava sendo apagado do mapa. E eu era um dos poucos que sabia o porquê. Correr por uma cidade que estava sendo bombardeada é uma experiência que destrói qualquer noção de realidade. O chão tremia sob meus pés. O céu noturno se iluminava com flashes laranja e brancos. E o som das explosões era tão profundo que eu o sentia nos meus ossos, no meu peito. Eu não sabia para onde estava indo, apenas para longe. Longe do epicentro da mentira que era o hospital. O ar cheirava a poeira de concreto e fumaça. Um perfume apocalíptico que grudava na garganta. As ruas estavam um caos. As pessoas, despertadas pela violência, saíam de suas casas confusas e apavoradas. Sirenes de polícia e ambulâncias, que antes eram o som da ordem, agora eram apenas parte da sinfonia do colapso. Mas o verdadeiro perigo não era o bombardeio. Eram as pequenas bolsas de infecção que já tinham escapado do perímetro do hospital antes do bloqueio total. Um carro batido, uma porta de loja quebrada, e um pequeno grupo de infectados se alimentando no escuro. A praga estava se espalhando. Encontrei abrigo em um prédio de apartamentos abandonado, subindo até o último andar. Da janela, eu tinha uma visão panorâmica da destruição. O Hospital Geral não existia mais. No seu lugar, havia uma coluna de fumaça negra e fogo subindo como uma pira funerária para centenas de almas. Eles não apenas destruíram as provas, eles incineraram as vítimas uma segunda vez. O laptop em minhas mãos parecia pesar 1 tonelada. Era o único testamento do que realmente aconteceu lá. Fiquei ali por dias, não sei quantos. O tempo perdeu o sentido. Eu racionava a comida que encontrava nos apartamentos vazios, ouvia os rádios em busca de notícias. A versão oficial era uma mentira bem elaborada. Um vazamento de gás catastrófico, um incêndio incontrolável, uma tragédia terrível. Nenhuma palavra sobre um vírus, sobre infectados. Nenhuma palavra sobre o Projeto O. Eles estavam controlando a narrativa com a mesma eficiência com que controlaram a limpeza. Eventualmente, o exército chegou. Não para salvar, mas para controlar. Bloquearam bairros inteiros, declararam zonas de quarentena. Equipes em trajes de proteção iam de porta em porta, não procurando sobreviventes, mas potenciais contaminados. Fui encontrado. Não tive chance de fugir. Fui arrastado, desarmado. Levaram meu laptop e jogado na traseira de um caminhão com outros sobreviventes confusos e aterrorizados. Fomos levados para um centro de detenção improvisado, um estádio de futebol cercado por arame farpado e guardas armados. Foi lá que conheci a Ana, uma enfermeira do geral que sobreviveu escondida em um necrotério, e o Dr. Arantes, um epidemiologista que estava de visita no hospital e ficou preso. Quando contei minha história em sussurros no meio da noite, eles não me chamaram de louco. Eles acreditaram. Ana tinha visto as equipes militares na evacuação seletiva. Arantes tinha reconhecido a velocidade anômala da propagação do vírus como algo artificial. Nós não éramos prisioneiros para serem cuidados. Éramos espécimes para serem estudados. Fomos submetidos a exames de sangue diários, interrogatórios velados. Eles queriam saber o que tínhamos visto, quem éramos. Estavam separando o joio do trigo. Aqueles que sabiam de algo e aqueles que não sabiam. Percebemos que nossa sobrevivência dependia de fugir daquele lugar. A ajuda de um guarda cuja família estava presa do lado de fora da zona de quarentena foi nossa única chance. Ele nos deu um mapa das rondas e um alicate. A fuga foi um borrão de medo e arame farpado. Uma vez do lado de fora, éramos fugitivos em nossa própria cidade devastada. Formamos um pequeno grupo de resistência, uma célula de verdadeiros sobreviventes. Nosso objetivo não era apenas sobreviver ao vírus, que agora se espalhava de forma incontrolável, criando zonas mortas por toda a cidade. Nosso objetivo era encontrar provas, recuperar o que me foi tirado, expor a verdade. Descobrimos que o vírus estava evoluindo. As patrulhas silenciosas que eu vi no hospital eram apenas a primeira geração. Novas variantes estavam surgindo.
algumas mais rápidas, outras assustadoramente mais inteligentes, capazes de usar ferramentas simples de abrir portas. Eles estavam se adaptando. O projeto O não era apenas sobre criar um vírus, era sobre criar um vírus que aprendia. A ficha caiu com um peso terrível. Eles não perderam o controle. Isso era o controle. Um teste de campo na maior escala imaginável. Usando o conhecimento de Arantes sobre protocolos de segurança biológica e minhas habilidades de infiltração, as mesmas que usei para caçar ratos, começamos a rastrear as operações deles. Descobrimos instalações secretas, centros de dados disfarçados de prédios comerciais. Em uma invasão ousada, conseguimos recuperar parte dos dados do meu laptop de um servidor de backup. As provas eram irrefutáveis. E-mails, relatórios, vídeos. Tudo documentando a criação do vírus, o encobrimento e os planos para o que eles chamavam de gerenciamento de colapso populacional. Nossa luta se tornou uma guerra de duas frentes. De um lado, fugíamos dos infectados, as criações monstruosas do projeto. Do outro, fugíamos das equipes militares, os criadores, que nos caçavam com uma determinação implacável para silenciar a última ameaça ao seu segredo. Conseguimos finalmente transmitir um pacote de dados criptografado para um consórcio de jornalistas internacionais e para a OMS. A barragem de silêncio foi quebrada. A revelação do projeto O forçou o governo a admitir parcialmente o desastre. A narrativa mudou de acidente para ataque bioterrorista contido. Era outra mentira, mas uma mentira que abriu a porta para a ajuda internacional e para a busca por uma cura. Eu me vi trabalhando ao lado dos mesmos tipos de cientistas que criaram o inferno, mas agora com o objetivo de desfazê-lo. Minha experiência, meu conhecimento de primeira mão sobre o comportamento dos infectados tornou-se um recurso valioso. Hoje, eu não sou mais o caça-ratos. Sou um documentarista, uma testemunha. Dedico minha vida a garantir que a versão real da história seja contada. O vírus continua a evoluir, tornando vastas áreas do nosso país, e agora do mundo, inabitáveis. A luta está longe de acabar. Combatemos o vírus nas ruas e nos laboratórios, e combatemos a mentira nos corredores do poder. E aqui está a parte que me mantém acordado à noite, a parte que eu preciso que vocês entendam. Aquele soldado que me ajudou a escapar, que me avisou sobre o bombardeio. Eu nunca soube seu nome, mas nos dados que recuperamos encontramos registros de pessoal. Um soldado foi listado como eliminado durante a operação de limpeza, por insubordinação e comprometimento da missão. Ele não sobreviveu. Ele me deu 5 minutos de vida ao custo da sua própria. Eu sobrevivi. E agora carrego o peso dessa sobrevivência. A verdade não é uma arma que você dispara uma vez. É um fardo que você carrega todos os dias. O mundo que conhecíamos se foi, destruído não por um monstro de olhos brancos, mas pela arrogância humana, pelo poder que sussurra que alguns segredos valem mais do que milhões de vidas. Minha mensagem final, o motivo pelo qual escrevo tudo isso, é simples. O predador final não é o vírus. É a nossa capacidade de fechar os olhos para a verdade, de ignorar os ratos que fogem do porão. E se não aprendermos com isso, o próximo apocalipse não será um acidente, será uma decisão.